Bom dia meus amigos. 3 de setembro, domingo, 10 da manhã. Vamos começar a nossa live em alguns momentos. Bom estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos aí, Amanda, Alice, grande Anderson, diretamente de Salvador. Bacana ver esse pessoal legal aí que a gente já conhece, que a gente já trabalha. Grande Cláudia, Usaflex presente aí. Bom dia, Amanda. Amanda aí, supervisora da Usaflex e da World Tennis. Grande Anderson, deve estar feliz ontem, deve estar feliz com a vitória do Flamengo em cima do Botafogo ontem. Meu sócio Diego deve estar com a cabeça um pouco inchada, mas é isso aí. Alguns ganham e outros perdem, mas pode se recuperar depois, né? É isso aí. Bom dia, Suelen também. Michele. Pessoal, antes de começarmos o conteúdo propriamente dito, nesse minutinho antes de começarmos então, bom dia, Anselma, seja bem-vinda. Uma coisa muito importante, né? Agora, na próxima semana, no dia 5 de setembro, nós vamos começar a última turma do treinamento Gerente Nota 10 online de 2023, né? Estamos aí no finalzinho do ano e acredito muito, por já ter sido gerente também, que esse último preparo antes do final do ano é de extrema importância, não só para o final desse ano, como também para o ano de 2024. Que eu digo, é terminar o ano bem para começar o 2024 muito bem também, tá? Então, sejam bem-vindos todos aqui a essa nossa live, Marli, Luiz, Lívia, e vamos começar, tá? Vamos começar aqui. Bom, pessoal, uma coisa importante, né? Estamos aqui no início do mês de setembro e eu quero falar muito a respeito do último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. Bom, primeiro de tudo, não existe milagre a ser feito, tá? Eu costumo falar há muitos anos, desde a época que eu era gerente, que o final do ano ele é um reflexo daquilo que foi feito, né, para bem ou para mal durante o ano, e também daquilo que não foi feito, certo? Porém, mesmo que você falasse assim, Augusto, eu tô chegando agora, peguei uma loja nova, uma equipe nova, ou, Augusto, eu fiz uma reflexão aqui e cheguei a um ponto que eu vi os meus erros durante o ano e, então eu tô condenado no final do ano a não ter um bom último trimestre, um bom final de ano? Não, tá? Não existe milagre a ser feito. Claro que quem vem se preparando desde janeiro, condicionando bem a sua equipe, formando clientela, tratando da parte comportamental também, etc., chega nesse final de ano com um poder de fogo muito maior do que aquela pessoa que está começando a fazer algumas mudanças agora. Porém, todas as mudanças que forem feitas a partir de agora, claro que vão causar bons resultados também. Mas uma coisa até para reflexão, hoje dia 3 de setembro, tá? Nós temos 3 datas importantes até o final do ano para quem trabalha principalmente com varejo. Faltam 39 dias para o Dia das Crianças, que é uma data que, em primeiro lugar, aumenta o fluxo no comércio, tanto na rua quanto no shopping. Augusto, eu trabalho com moda feminina, não tem nada a ver com o Dia das Crianças. As mães vão comprar presente para os seus filhos. E se elas tiverem um bom contato de vendedores, falam, olha, você vai comprar presente para o seu filho, mas passa aqui, né? Eu trabalho com bijuteria, não tem nada a ver com criança. Quem disse? Você sabe, por exemplo, aí se os seus clientes têm filhas, por exemplo, que usariam a bijuteria? Mas quando você fez contato com o seu cliente, você procurou saber se ele tem filhos ou filhas e assim por diante? Ainda tem tempo de fazer esse contato para você poder fazer um direcionamento. Ou seja, temos tempo ainda.
É um tempo mais curto? Claro que sim. Repito, quem vem fazendo um trabalho correto com a clientela desde o início do ano tem um poder de fogo maior. Mas quem não fez isso até agora tem tempo ainda para fazer. Então você tem 39 dias até o Dia das Crianças. Gente, se a gente colocar que a Black Friday começa lá pelo dia 20 de novembro, nós temos até lá 77 dias. São mais de 2 meses até a Black Friday. Então, dá para fazer um trabalho também em cima de clientela. Dá para você melhorar o seu atendimento? Claro que sim, mas dá também para você fazer um trabalho de clientela. E, gente, para uma das épocas mais esperadas do ano, que é a segunda quinzena do mês de dezembro, são 102 dias. São mais de 3 meses até a segunda quinzena do mês de novembro. A segunda quinzena do mês de novembro, para muitos vendedores, né, nesse período, eles vendem mais do que em todos os meses do ano. Digo, né? O cara vai vendendo aqui segunda quinzena de dezembro mais do que ele vende em todo o mês de agosto, em todo o mês de maio, em todo o mês de março e assim por diante. Então, nós temos tempo ainda até essas datas importantes, certo? Agora, qual o preparo que a equipe tem que ter, então, para fazermos um trabalho e conseguirmos chegar com um poder de fogo, um poder de atuação muito mais forte nesses períodos? Primeiro de tudo, tá? Vou falar aqui a respeito dos 3 pilares do nosso treinamento Tríplice Coroa em Vendas. Mas eu vou começar pelo terceiro pilar, clientela. Hoje, o vendedor inteligente ou o vendedor que às vezes não tem noção das coisas, porém tem um bom gerente que sabe fazer um direcionamento, esse gerente ele vai dizer para ele o seguinte: vendedor, temos aí um final de ano pela frente, vamos pegar todos os clientes com quem você tiver um bom relacionamento durante o atendimento, para nós fazermos um trabalho de relacionamento, um trabalho personalizado. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Pessoal, eu costumo dizer que existem pelo menos aí 2 tipos de varejo. Tá? Eu vou fazer uma redução aqui. Vou reduzir o varejo a 2 grupos. Tá? Existe um varejo que é um varejo de autoatendimento, que a gente vai ver algumas lojas como a Riachuelo, como a C&A, como a Renner, etc. Aonde lá você não tem vendedores. Lá vocês têm atendentes, repositores. São pessoas que basicamente têm que deixar a loja reposta e arrumada e que só fazem contato com o cliente caso o cliente estimule. Então essa pessoa não tem que ter um relacionamento com o cliente. O cliente vai pegar o que ele quiser, vai às vezes consultar o vendedor ou não e vai embora da loja, e esse vendedor, que não é vendedor, é atendente, ele não vai entrar mais em contato com esse cliente. Então esse é um varejo de autoatendimento. Mas a grande maioria das lojas que está dentro do shopping, que está na rua também, ela tem aquele atendimento corpo a corpo, olhos nos olhos, vendedor com cliente, conversa, oferece, demonstra, contorna uma objeção. Isso eu chamo de varejo de relacionamento, certo? E principalmente nesse tipo de loja, o vendedor ele fazer a sua clientela para que depois ele possa estimular a clientela para retornar à loja é de suma importância. E assim, em outra live eu vou falar um bocado sobre esses mecanismos digitais e automáticos e robotizados de fazer contato com o cliente. Eu mesmo comprei numa loja no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, esses dias, e recebi 3 mensagens, entre aspas, robotizadas. Olha, receber a mensagem é melhor do que não receber mensagem nenhuma? Pode ser que sim, tá? Mas, por exemplo, meu aniversário foi dia 3 de agosto. A mensagem robotizada estava me dando parabéns no dia 18 de agosto. E a mensagem estava, na verdade, não estava ali querendo me dar parabéns. A mensagem me dava parabéns, mas fala, vem na loja comprar. Coisa que quem participa dos meus treinamentos sabe que eu falo, não mande mensagem de venda quando você quer dar parabéns ao cliente, porque o cliente sabe que não existe parabéns. Existe o quê?
tentativa de venda mascarada com um parabéns, né? Mas isso aí eu vou tratar em outra live. Então, voltando aqui, então é importante que num primeiro momento o vendedor ele entenda o seguinte, cara, eu estou numa contagem regressiva para montar minha clientela. Eu preciso a cada mês chegar para trabalhar com mais clientes na minha carteira de clientes. Não pode um vendedor no varejo hoje não tratar desse tema, carteira de clientes, certo? Então, se eu tenho 39 dias até o dia das crianças, são 39 dias que eu tenho para colocar mais clientes na minha carteira de clientes para poder, através de contatos, através de falas, tá? Não é só mensagem de texto, através de fala, conseguir convencer o meu cliente a vir até a minha loja, ou para ele comprar alguma coisa para ele, ou para ele comprar alguma coisa para ele dar de presente no Dia das Crianças, ou ambas as coisas. Você vem e compra presente para o Dia das Crianças e também vai se arrumar mais, vai comprar alguma coisa para si e assim por diante, né? Então tem 39 dias para isso. Dá para montar uma clientela em 39 dias? No que for possível? Claro que sim. Se eu até o dia 12 de outubro tiver 30 clientes a mais, claro que eu tenho 30 oportunidades a mais do que viver só com o fluxo de porta. Eu tenho 77 dias até o dia 20 de novembro, considerando que a Black Friday começasse no dia 20 de novembro. Gente, quantos clientes eu consigo colocar na minha carteira de clientes até o dia 20 de novembro? 77 dias que eu tenho para fazer isso. Posso colocar mais 50 clientes, mais 70, mais 100 clientes? São 70, 50 ou 100 oportunidades a mais, além do que a porta vai me entregar. E para dezembro, para a segunda quinzena de dezembro, que eu repito, muitas vezes o vendedor vai vender na segunda quinzena de dezembro o que ele não vende em mês nenhum do ano. 102 dias. Será que dá para eu fazer uma carteira de clientes nesses 102 dias para me dar um poder maior, uma potência maior na segunda quinzena de dezembro? Claro que sim. E eu falo porque eu já estive lá. Já fui vendedor, já fui gerente e continuo acompanhando vendedores e gerentes em todos esses anos que eu trabalho com treinamento. Então, claro que sim. Então, uma coisa que a pessoa que quer ter, o vendedor que quer ter um grande resultado, um resultado melhor nesse final de ano, o que ele precisa ter? Ele precisa ter esse foco em montar uma carteira de clientes. Repito, aquele cara que está montando a carteira de clientes desde o início do ano, desde janeiro, claro que ele vai chegar com uma força e com uma potência muito maior, porque ele teve muito mais tempo para montar. Porém, dá tempo para esse vendedor que está começando hoje ou para esse gerente que vai dar esse direcionamento para a equipe hoje, fazer esse trabalho, começar esse trabalho. Pessoal, nunca é tarde. E eu digo, quem terminar bem esse ano, começa 2024 com uma condição de trabalho muito maior. Você imagina o cara que nesse final de ano, nesse último trimestre, fizer ali 150, 200 clientes, ele começa o ano 2024 com um poder muito maior e menos escravo da porta da sua loja. Isso é de extrema importância, certo? Então, em primeiro lugar, o terceiro pilar da Tríplice Coroa em vendas, clientela, certo? Segundo, o preparo técnico, né? Ou seja, uma pessoa que está começando agora, ou um gerente que está começando agora a fazer o seu trabalho de preparo da equipe para esse último trimestre, ele tem 39 dias para treinar a equipe todo santo dia até o Dia das Crianças. Ele tem 77 dias para treinar a equipe todo santo dia até o início da Black Friday. Ele tem 102 dias para treinar a sua equipe todo santo dia antes de começar o segundo semestre, a segunda quinzena do mês de dezembro. Será que uma equipe bem treinada e bem condicionada não vai produzir um resultado muito melhor e muito maior do que aquela que deixa a vida me levar, vida leva eu? Claro que sim.
Então, vou falar aqui a respeito do Michael Phelps. Michael Phelps, né, o maior campeão olímpico individual de todos os tempos, o maior medalhista olímpico individual de todos os tempos. Ele treinou todos os dias, 365 dias por ano, durante 6 anos. Esse condicionamento que ele teve dava a ele uma condição de competitividade maior do que se ele treinasse mais dias. Ele diz, inclusive, o seguinte: bom, os atletas normalmente não treinam no domingo. Se eu treinar todos os domingos do ano, eu tenho 52 dias a mais de condicionamento em relação aos outros atletas com quem eu vou competir, aos outros nadadores com quem eu vou competir. Será que isso vai me dar uma condição de competitividade maior? Na cabeça dele, sim. E eu também acredito que sim. Um vendedor que ele treina toda semana, 2 vezes por semana, pelo menos, ele tem uma condição de realização, de preparo e de realização, de execução muito maior do que aquela pessoa que treina 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Às vezes o gerente faz uma reunião por mês e faz um meio treinamento com a equipe. E o restante do mês, como é que fica? Será que eu não tenho condição de condicionar melhor a equipe? Então, primeiro de tudo, para quem é vendedor, peça treino para o seu gerente. E para aquele que é gerente, se condicione melhor para dar treinamentos melhores para a sua equipe. E eu, na condição de quem já foi gerente e já um dia na vida, 1º de outubro de 94, fiz o primeiro treinamento da minha vida, obviamente que eu sei que quanto mais a gente promove o treinamento, melhor o nosso treinamento vai ficando. O meu treinamento de hoje não é igual ao treinamento que eu fiz dia 1º de outubro de 94. Com certeza ele é muito melhor. Ele tem uma visão e uma abrangência e também uma execução muito melhor do que lá atrás. Então, é importante que a gente tenha essa noção. Tanto o vendedor que peça para ser treinado, quanto o gerente que faça o treino com o seu vendedor, com a sua equipe. E o terceiro ponto, que é extremamente importante e que é a primeira base da Tríplice Coroa em vendas, que é o preparo emocional, comportamental, né? O vendedor, ele muitas vezes, ele passa por frustrações. Um não de um cliente pode ser uma frustração para muitas pessoas. E durante o tempo que a pessoa é vendedor, vamos dizer, um cara que é vendedor durante um mês, quantos nãos ele recebe? Gente, sem medo de errar, às vezes são mais de 1000 nãos. Às vezes o vendedor ele vai receber, sei lá, 4, 5, 6 nãos em uma venda só, em um atendimento só que ele fez. Quantos nãos esse cara recebe durante o dia, né? Às vezes ele recebe 50, 60 nãos num dia. Se isso gerar uma frustração para a pessoa, se o condicionamento que ele está recebendo é frustração, isso vai atrapalhar nos próximos atendimentos. Então, um gerente bem preparado, ele vai estar orientando, dando feedbacks, né? Fazendo também um preparo mental com essa pessoa, para essa pessoa, vendedor, entender o seguinte: cara, o não faz parte do jogo, entendeu? Você vai receber vários nãos. O que é importante é que você tenha a certeza de que você fez o seu trabalho da forma correta. Então, você vai receber nãos, o que você não pode é fazer com que isso te afete negativamente, emocionalmente. Por quê? Porque você vai ter outras oportunidades. Agora, se você receber um não no atendimento agora, mas você tem certeza de que você fez o certo, você sabe que você se condicionou melhor para o próximo atendimento. Eu digo, há muitos anos, uma venda que não foi feita, quando o vendedor fez o seu melhor, é um bom condicionamento, foi um treino que ele fez para o próximo atendimento que vai ter venda. Então isso é extremamente importante. O gerente bem preparado, conversar com seus vendedores, conversar com a sua equipe a respeito dos nãos, a respeito de situações que ele passa ali durante o dia,
que podem gerar estímulos emocionais negativos e também comportamentos negativos. Então é um trabalho proativo, é um trabalho de prevenção para melhorar o condicionamento emocional e comportamental do vendedor e da equipe. Obviamente que quando esse gerente está fazendo esse trabalho com o vendedor, ele também está se condicionando, porque ele é exemplo, ele tem que ser exemplo. Então, o cara que hoje ele está conversando com a equipe, orientando a equipe e condicionando a equipe melhor emocional e comportamentalmente, ele também está se condicionando a isso, porque ele pensa, né? Cara, se eu falo com o meu vendedor, se eu converso com o meu vendedor a respeito dessas tais frustrações às que ele pode estar submetido durante o dia, eu também tenho que cuidar a respeito disso, até porque eu tenho que mostrar para a minha equipe o seguinte: eu passo por isso também e consigo ter uma resposta positiva, a tal da resiliência. Se eu oriento ao meu vendedor a ser mais resiliente, eu tenho que ser o primeiro da loja a mostrar resiliência e conversar e mostrar, estamos todos juntos, né? E eu vou continuar te apoiando. Então é extremamente importante que esse bom preparo e condicionamento do vendedor parta, obviamente, dele. O vendedor ele deveria ser o maior interessado no seu melhor condicionamento, no seu melhor preparo, para que ele tenha maior poder de fogo, maior poder de execução nesse último trimestre. Porém, existem muitas pessoas que às vezes estão no primeiro emprego, ou às vezes já trabalharam, mas não tiveram orientação nenhuma nos trabalhos anteriores, e essas pessoas vão precisar de gerentes melhor preparados, certo? Então, uma coisa importante, já que a gente está falando dessa parte de vendas, é o seguinte: nós teremos nesse último trimestre, outubro, novembro e dezembro, pelo menos 2 treinamentos Tríplice Coroa em vendas online. 2 em outubro, 2 em novembro e 2 em dezembro, certo? E a gente montou aqui uns pacotes bem interessantes para que os vendedores se preparem e se condicionem bem. E um detalhe, para que os gerentes também. Por quê? Porque grandes gerentes, eles participam de treinamentos de venda para o quê? Para tirarem ideias e para pegarem alguns métodos, algumas estratégias, algumas dicas, alguns detalhes para poder condicionar melhor a sua equipe, certo? Então, nós vamos alinhar as datas ainda, mas com certeza 2 em outubro, 2 em novembro e 2 em dezembro do treinamento Tríplice Coroa em vendas online. E detalhe, o vendedor que quiser vai poder participar dos 6 treinamentos, tá? Bom, dito isso, agora um recado muito importante para os gerentes. Dentro desse plano, né, desse plano de ação para esse último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro, tá? Bom, primeiro de tudo, você tem que escolher a tua equipe, certo? E escolher a equipe no final do ano, você também já vai estar tendo um olhar um pouco mais à frente para a equipe com quem você quer trabalhar em 2024, certo? Muito importante falarmos a respeito disso, porque muitas vezes um gerente ele vem trabalhando com uma equipe e ele não toma decisões difíceis. Na verdade, ele tem dificuldade em tomar decisões difíceis. Augusto, desligar alguém é uma decisão fácil ou uma decisão difícil? Na minha opinião, é uma decisão muito difícil, porque você acaba olhando para o outro também, certo? Porém, a gente não pode se esquecer do seguinte, que quando você contrata alguém, é uma troca, né? Você vai pagar a uma pessoa e essa pessoa vai te entregar um trabalho e um resultado, certo? Se você estivesse contratando alguém
e falasse para a pessoa, ó, você vai trabalhar e tal, e você não vai receber, ou você vai receber pouco, ou você vai receber menos que você esperou, essa pessoa trabalharia contigo? Com certeza não. E de uma forma certa, claro que não. Porque você faz o quê? É uma troca. Você me entrega trabalho, me dá uma perspectiva de resultado e eu, obviamente, que te pago o salário. A empresa paga o salário e o representante da empresa é o gerente no dia a dia, certo? Então é muito importante que a gente saiba que isso é uma troca. Só que tem gerentes que às vezes não estão devidamente preparados para ter essa conversa com o vendedor desde o início, para mostrar a importância e a responsabilidade que ele tem em entregar trabalho certo e o resultado correspondente. E aí, esse gerente, às vezes, vai arrastando o trabalho com uma pessoa que não trabalha direito e não entrega resultado. Pessoal, agora é o momento assim, é o último momento para você tomar uma decisão, que é uma decisão difícil. E entenda uma coisa, estatisticamente falando, uma pessoa que não veio te entregando o trabalho certo e resultado durante o ano todo, não tem milagre. Ela não vai te entregar isso também no final do ano. O que você vai fazer? Essa pessoa vai fazer parte da sua equipe no final do ano, nesse último trimestre? Essa pessoa que você projeta estar contigo em 2024 é uma decisão sua, com certeza. Por que eu chamo de uma decisão difícil? Porque, a princípio, ela não deveria fazer parte. Porque ela não veio entregando o ano inteiro. E, obviamente, que essa pessoa, se ela é desligada agora em setembro ou outubro, você também está dando oportunidade a ela de procurar uma nova colocação, porque ainda tem tempo até o final do ano, né? Eu não desligaria uma pessoa, a não ser que ela fizesse uma besteira muito grande, no dia, por exemplo, 2 ou 3 de dezembro, porque ela vai ter mais dificuldade de se recolocar para o final do ano, né? Para o mês de dezembro, se você faz esse desligamento lá no início do mês. Então, em primeiro lugar, é pensar e tomar decisão difícil, certo? Eu tenho que trabalhar nesse final do ano com quem realmente esteja com o mesmo foco, os mesmos objetivos e a mesma disposição que eu. Por isso que é muito importante, e no nosso treinamento Gerente Nota 10 online a gente fala sobre isso, uma ferramenta de trabalho chamada entrevista de contratação, que é quando eu selecionei uma pessoa, me interessei pelo perfil dela, acredito que o perfil dela se encaixa naquilo que eu desenhei e estou procurando para alguém para trabalhar comigo, e aí eu falo, poxa, essa pessoa me interessa. Agora eu preciso ter uma conversa franca com ela, uma conversa que muitas vezes vai demorar 2 horas, mas é extremamente importante, porque dessas 2 horas você não vai perder tempo com uma pessoa que não se encaixe naquilo que você quer, naquilo que você precisa pelos próximos 30, 60, 90, 180 dias. Então você precisa detalhar qual é o trabalho que você quer dessa pessoa e depois fazer um acompanhamento com ela. Treinar e acompanhar essa pessoa para ver se realmente aquilo que você teve como percepção na hora da seleção está dando certo. Ou se, às vezes, você pode ter se enganado. Ou se essa pessoa você vai ter que fazer uma carga de treinamento, uma carga de passar informações para ela, uma carga de condicionamento maior do que você previu anteriormente, porque isso acontece, entendeu? Então, é muito importante que escolher a pessoa para fazer o seu final do ano seja muito bem feito, certo? Então, primeiro, olhe para dentro do teu time e veja o seguinte: quem eu acredito, não baseado em opinião, mas baseado em fatos, né? Olha toda a estatística dos seus vendedores para trás e tome a decisão. Essa pessoa vai trabalhar certo e vai entregar no final do ano. Essa daqui não vai fazer. Se não vai fazer, não tem que fazer parte do teu time, certo? Então, primeiro escolhe quem está dentro.
Segundo, prepare uma boa seleção para as pessoas com quem você imagina trabalhar no final do ano. Quantos vendedores novos ou quantos vendedores chamados extra-natal, né, você vai contratar para o final do ano? Qual o perfil dessas pessoas? Eu quero gente experiente, eu quero gente nova, eu quero meio a meio. Você vai montar o perfil e aí quando você estiver selecionando, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que fazer perguntas para essas pessoas que vão te dar as informações que você encaixe com o perfil que você montou, né? A seleção não é algo engessado, é algo que às vezes de uma entrevista para outra você faz algumas perguntas diferentes, porque depende do perfil que você esteja procurando. Às vezes eu estou procurando o perfil de uma pessoa que só me entregue resultado, que só me entregue venda. É um tipo de entrevista. Agora eu estou procurando uma pessoa que, além de me entregar venda, seja uma pessoa para eu trabalhar para crescimento nesse final de ano e no ano que vem também. É outra entrevista. E para isso o gerente ele tem que se preparar para fazer entrevistas. Eu já vi alguns casos assim que, enfim, falta de preparo mesmo, do gerente na entrevista entregar um papel com 20 perguntas para o vendedor responder, escrever ali na hora. O que você vai saber da pessoa ali? Né? Não é só responder perguntas, é você interagir com as respostas de quem está sendo entrevistado para você saber melhor quem é essa pessoa. Então não é só fazer pergunta e a pessoa responder por escrito ou responder verbalmente, porque também tem gente que faz entrevista dessa forma. Fulano, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Faz a pergunta. Aí o entrevistado responde e o entrevistador, muitas vezes o gerente, não interage com a resposta do candidato. Ele passa para a próxima pergunta. E muitas vezes ele não tem na resposta do candidato a informação que ele precisa para depois, no final, com essa resposta também, definir se é a pessoa certa ou não para ele dar uma oportunidade de fazer parte da equipe dele. Então isso precisa de preparo, gente. O nosso treinamento Gerente Nota 10 online, que começa agora no dia 5 de setembro, a última turma do ano, ele tem um módulo de seleção, onde a gente não só sugere perguntas, mas a gente explica como que você vai fazer para interagir com o candidato, para tirar ali dele a informação que você quer. E uma coisa importante, a seleção ela não é uma garantia 100% de que aquela pessoa é exatamente o que ela te respondeu, mas você elimina candidatos que realmente não fazem parte do perfil que você está procurando. Talvez alguns possam até fazer parte do perfil de que outras empresas ou outros gerentes estejam procurando, mas não é o teu. E você não deve perder tempo, certo? Depois disso, você vai ter 30, 60, 90 dias para comprovar se essa pessoa é exatamente aquilo que você percebeu na entrevista e que ela também disse que seria na entrevista. E no nosso treinamento Gerente Nota 10 online, nós falamos a respeito justamente desse trabalho que você tem pós-seleção, quando essa pessoa inicia o trabalho dela, que começa com um treinamento, mas quando ela começa a executar o trabalho dela, como você faz para perceber se ela é exatamente aquilo que você achava que ela fosse e que ela disse que é também, certo? Então, esse preparo gerencial é muito importante, certo? Então, eu tenho que ter critérios para fazer a seleção. Depois, eu preciso ter critérios para montar o meu treinamento inicial. E depois do treinamento inicial, eu preciso fazer o quê? Um acompanhamento, uma orientação com essa pessoa no dia a dia. E aí, uma coisa muito importante, aonde que um gerente deve trabalhar preferencialmente? No fundo da loja, no caixa da loja, no estoque da loja ou no salão de vendas? Gente, aí é um recado final dessa nossa live.
o lugar do gerente, na grande maioria do tempo, é no salão de vendas. Por quê? Porque se eu fiz o meu trabalho correto de escolher e de treinar bem uma pessoa, repito, treinar bem inicialmente uma pessoa, eu preciso ver como que essa pessoa está colocando em prática aquilo que eu coloquei para ela no treinamento. De lá de trás, você não consegue ver a primeira interação do seu vendedor novo com o cliente. Lá de trás, você não consegue enxergar e ouvir como que esse vendedor faz a sondagem inicial. Se ele está fazendo as perguntas certas, como que ele está interagindo com o cliente e qual o próximo passo de treinamento que você vai fazer com esse vendedor para ensiná-lo a fazer uma sondagem não robótica, de fazer 5, 6 perguntas sequenciais, mas de conversar com a pessoa e durante a conversa inserir as perguntas que ele precisa fazer para ter as informações que ele precisa para fazer uma boa demonstração. Como que o gerente vai fazer isso se ele está escondido atrás do caixa ou se ele está batendo papo com alguém da equipe no fundo da loja, ou se ele naquele dia teve a brilhante ideia, estou sendo irônico, tá? De arrumar estoque. E os vendedores novos dele estão fazendo atendimentos e ele não sabe o que está sendo feito. E, importante, não só os vendedores novos, vendedores experientes, antigos, etc., eles cometem erros também. Às vezes a pessoa não está num bom dia, emocionalmente falando, e ela traz esse dia que não está legal para o seu comportamento. Muitas vezes, uma boa percepção do seu gerente e uma boa orientação já num primeiro momento do dia salva o dia daquela pessoa. Por quê? Porque ela não está bem. Porque por algum motivo ela não está dona de si. As emoções dela a estão controlando naquele dia. E ela precisa que o seu gerente, que o seu líder veja esse tipo de comportamento e que ele depois chame para conversar, tenha uma boa conversa com essa pessoa, uma conversa para cima e não uma conversa para acabar com a pessoa, né? É um feedback, não é um feedback, né? Então esse gerente, percebendo um bom vendedor, um vendedor experiente, mas que não começou bem o dia, ele tem uma conversa de reflexão para jogar essa pessoa para cima e, obviamente, para depois essa pessoa trabalhar melhor. Isso é um trabalho de todo dia e, para isso, eu preciso de um gerente bem postado e bem posicionado na sua loja, certo? Então, gente, o trabalho do vendedor é extremamente importante para esse último trimestre, claro que sim, tem que ter um planejamento, tem que ter um plano de ação, mas o trabalho gerencial também é extremamente importante, porque a responsabilidade de uma equipe é do gerente, entendeu? A história aquela máxima que muitos já ouviram muitas vezes, a equipe é reflexo do seu gerente. Ah, a equipe é ruim. Você imagina que você tem um gerente bom? Não tem. Você pode ter até um gerente, entre aspas, bom a nível de potencial. O cara tem potencial para fazer um bom trabalho. Só que a execução ou a potência dele é fraca. Ele não coloca todo o potencial que ele tem em funcionamento. Muitas vezes porque não gosta de tomar decisões difíceis, né? Desligar uma pessoa é uma decisão difícil. Falar às vezes e dar um feedback com um vendedor que não esteja bem, na cabeça desse gerente, pode ser uma decisão difícil também. Ah, mas eu vou falar com ele pode ficar chateado, ele pode não gostar. Outro dia, uma vendedora falou para o gerente: eu não gosto que fique me olhando, eu não gosto que fique me observando. Ela está certa ou ela está errada? Qual foi o combinado com ela? Foi falado para ela isso? Augusto, tem que ter bom senso. Gente, o dia que o bom senso prevalecer, não precisa de gerente.
cada um da equipe tem o bom senso e não precisa ninguém para amarrar o que está desamarrado, alinhar o que está desalinhado. Então não é bom senso somente. Você coloca a tua forma de trabalhar, coloca as regras de trabalho, coloca o que você precisa da pessoa e veja o seguinte, está a fim de fazer esse trabalho? Então vamos juntos. No momento que a pessoa não entregou aquilo que vocês combinaram, você vai e realinha. Agora, como é que você vai conseguir realinhar se você não pode nem observar a pessoa trabalhando porque ela não se sente bem, porque ela não se sente confortável? Você tem que falar isso antes e, se a pessoa aceitar, você vai trabalhando com ela no dia a dia a respeito disso e começa a mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para finalizar aqui, e relacionando com isso que eu acabei de falar agora, uma lógica do treinamento, a gente faz um acompanhamento online, uma vendedora não se sentia bem sendo observada, às vezes, né, sendo colocada de frente com algumas dificuldades que ela tinha. E numa boa conversa, né, confia em mim, isso vai ser bom para você, etc, etc. Essa vendedora que não queria fazer o trabalho da forma correta, ela se deu a oportunidade e ela está indo muito bem agora. Só que isso é fruto do quê? De muita conversa e de um gerente que ele consegue passar para a sua equipe que ele é a pessoa certa para fazer aquele trabalho certo, para desenvolver essa pessoa e que essa pessoa vai ter resultados bons com isso. Para isso precisa do quê? De um bom gerente bem preparado, de um bom gerente que, além de gerente, seja um grande líder. Então isso é extremamente importante, tá? Então, gente, dia 5 de setembro começa a nossa última turma do treinamento Gerente Nota 10 online. Além das 12 aulas que nós já tínhamos previstas, né, e já vem fazendo parte de outros treinamentos, nós montamos esse último treinamento do ano com 4 mentorias. A mentoria é para quê? Para as pessoas tirarem dúvida, para as pessoas colocarem as suas dificuldades em colocar em prática aquilo que foi aprendido no treinamento. Enfim, nós preparamos um treinamento com mais conteúdo para poder ajudar todos os gerentes e todas as pessoas que querem realmente se preparar melhor para esse final de ano. Terminar o ano bem é muito importante para a gente começar 2024 muito bem. E não tenham dúvidas, esse final de ano vai ser desafiador e o ano que vem também vai ser desafiador. Pessoas melhor preparadas, elas têm uma potência de realizar muito maior do que aquelas pessoas que estão esperando as coisas acontecer, certo? Então, eu aguardo todos os interessados aí em fazer o treinamento Gerente Nota 10 online. Entrem em contato conosco e dia 5 com certeza a gente vai se encontrar. Essa live vai ficar gravada no Instagram. Quero agradecer a todos os presentes e vai ficar gravada no Instagram para quem quiser assistir de novo e poder pegar algumas ideias que os ajude aí nesse final de ano, tá bom? Um bom domingo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!